Nação flamenguista, a mídia de todo o Brasil repercutindo a chegada de Jorginho no Flamengo, né? Todo mundo sabe, é um jogador nível europeu, jogador brasileiro naturalizado italiano, já ganhou tudo que poderia ganhar com a camisa da Itália, né? Foi destaque por onde passou, Chelsea, Arsenal, Napoli, sem sombra de dúvida é um jogador que chega para somar, um jogador que chega aí para subir o nível do meio campo do Flamengo, né? E a mídia de todo o Brasil de boca aberta, né? Com esse reforço do Flamengo, né? O Flamengo montando aí, para mim, um dos melhores meio-campo do futebol sul-americano, né? Já pensou? Gerson, Dela Cruz, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, né? Então, pessoal, é alto nível, né? A gente espera que o Flamengo ainda está no mercado, né? Fazendo algumas contratações, mas a mídia de todo o Brasil, de boca aberta, de queixo caído, porque o Flamengo está montando um timaço, uma verdadeira seleção, uma seleção aí que não é a brasileira, mas está deixando todo mundo, né, de orelha em pé, né? Vamos ver o que a mídia falou aí. Já quero deixar aqui créditos ao vídeo, aos canais ESPN Brasil, link na descrição. Final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos lá, pessoal. Eu tô Benvenuto, não. Eu sabia que eu não estava enxergando, mas não sabia se era. Recebeu é italiano, tem nacionalidade, jogou Euro, campeão, pô. Não, bem-vindo mesmo, Felipe. Não, Benvenuto. Eu tô ruim da vista. Mas tô enxergando daqui, vocês estão pior que eu. Agora embaixo eu não consigo. Seja muito bem-vindo ao mais querido. Essa bancada aqui não tá boa de vista, não. Não, eu enxergo. Benvenuto tá lá em cima, pequenininho. Sim. Foi anunciado. Bom. E você falou que é bom, mas não joga? Hoje, é isso, Pascoal? O Rafa falou lá que joga, tira qualquer um no meio que ele joga. Peraí, eu quero começar esse emparelhamento com o Pascoal e Rafa. Pro Pascoal, como que é? Tô com saudade desse embate. Aí a imagem dele, a imagem dele lá, tudo mais. Mas peraí, anuncia a contratação do Jorginho, mas depois eu vou querer a imagem no Pascoal, que o Pascoal não tá nem falando. Ele tá só colocando uma carinha mortinha. Então eu vou começar com o Rafa. Rafa! Joga no lugar de qualquer um. Oi. E aí? Tira só. Não, do qualquer um não. No lugar do Gerson não joga. No lugar do Pulgar joga com sobras. E no lugar do Dela Cruz, em alguns jogos, joga. O Felipe Luiz já disse em algumas entrevistas coletivas que a intenção dele é ter o Flamengo com variações de jogo adaptáveis à realidade, às circunstâncias do adversário, do estádio, da tal dosagem de carga. O Flamengo tem aí também 3 competições depois do Mundial que vai tentar dar o valor semelhante. A Libertadores é a prioridade, mas tem, obviamente, o Brasileiro, do qual é líder, e também a Copa do Brasil. Então, em alguns casos, pode ser que ele faça uma dupla ali mais consistente com o Pulgar. Em outros casos, pode ser que ele jogue com o Dela Cruz, segundo homem, e o Pulgar fora, e o Alan não vai jogar, e o menino Everton Araújo também dificilmente vai jogar. Eu não vejo o Jorginho, tecnicamente, num Flamengo de alta performance, chegando para ser banco. Embora faça novamente a ressalva que fiz no início do programa, não está jogando hoje o que jogava 1 ano, 2 anos atrás. Não é a mesma. A Premier League acabou agora há pouco. Dos 38 jogos do Arsenal na Premier League, ele fez 15, sendo apenas 9 como titular. Nenhum gol, nenhuma assistência, nenhuma participação em gol. É um volante, tudo bem, mas sempre é um jogador que se apresenta para o jogo, que participa das jogadas com a bola no pé, né? É um cara que tem qualidade para isso. Então, não está jogando aquilo que a gente sabe que ele é capaz de jogar. Mas, ainda assim, vindo de um time, de um campeonato de alta performance, tendo feito a força que ele fez para jogar pelo Flamengo. Ele queria muito jogar no Flamengo. Ele tinha um desejo enorme de jogar pelo Flamengo. Então, ele chega numa condição de estímulo, de vontade, de empolgação muito acima. Eu acho que em condições normais de temperatura e pressão, né, Zé Elias? Na CNTP, para mim, o Jorginho chega e joga. Pascoal, peraí, eu não tô entendendo. Para você, vem para compor elenco. Ele vai disputar posição com o Dela Cruz. E quando o Gerson não jogar, porque o Gerson precisa de um descanso, porque ele joga tudo, ele joga todas, e o Flamengo não tem ninguém que consiga fazer a função do Gerson, muito embora ele não seja canhoto, ele é destro, mas ele faz esse corredor direito. A carreira inteira ele fez o segundo volante pela direita, certo? E tem aquele estilão de bater pênalti também. Dá aquela paradinha, ele depois dá um tapa na bola. É aquela manha, hein? Tá vendo aí? É aquela manha do gato, hein? Como é que é, Pascoal? Ele vem aqui, ele vem dar uma corridinha, aí dá aquela paradinha.
Aí depois ele bate o pênalti. Isso é o quê? É o pênalti? É o pênalti. É o pênalti. Ele que inventou essa... Não, pera. Vai, fechado. Não, inteiro, pra ver o movimento completo. Tem que ser? Tá bom. Mas peraí, Pascoal, chega um pouquinho mais perto aqui, ó. Não sei se a Camete chega mais perto. Ele. Porque... Olha, você tá arrumando serviço aí. Não, desculpa aí a direção, mas é que... Assim, ele bate pênalti diferente. Aí dá aquela corridinha, aí ó... Entendeu? É a manha. Dentro de instâncias mais uma figurinha no WhatsApp. É uma manha pra bater o pênalti, cara. Mas pulou. Você não viu? Ele que lançou moda, porque agora o Pedro faz isso também. Ele imitou o Jorginho? Isso. E aí o Jorginho vai ser banco. Na minha opinião, o Jorginho vai disputar a posição no meio-campo do Flamengo. Hoje, é que o Flamengo tem um elenco incomparável. Ficou ainda mais incomparável? Não, isso ganhou um ar? Incomparável. Vai ganhando as. Ganhou mais as? Vai ganhando as. Você imagina um jogador desse, campeão europeu, jogou pela seleção italiana, né? Fez gol decisivo, importantes para a seleção da Itália. Jogava no time... O pessoal tá hoje, inclusive, hein? No Chelsea fez gols muito importantes no Chelsea, quando ele passou pelo Chelsea. Era um jogador titularíssimo. Agora, hoje, ele disputa a vaga no meio-campo do Flamengo. Hoje ele disputa a vaga. Se o De La Cruz estiver trincando, sorrindo para jogar, ele não toma a vaga do De La Cruz. Tem certeza disso? Muito obrigado, me ajuda muito. E o Gerson jogando o que joga, ele não tem onde jogar. Se não tiver... Peraí, desculpa, Silas, é que o Pascoal você conhece. E o Pulgar. Pascoal, é o seguinte... No lugar do Pulgar, nem pensa, porque ele é segundo volante. Trinco é só o Pulgar. Jogo do Flamengo. Felipe Luiz precisa substituir. Jorginho agora vai pro banco, na sua opinião. Puxa. Ele olha pro banco, como é que é o Felipe Luiz? Acha graça de tudo, ele começa a rir. Entra ali pra dar uma mãozinha pra mim ali de segundo volante ali, Jorginho. Entendeu? Ele pode fazer uma variação tática no time do Flamengo. O Flamengo pode jogar com 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes. Puxa vida, você já pensou? Cebolinha. Cebolinha tá no banco. Cebolinha. Luiz Araújo. Bruno Henrique. Luiz Araújo. Mas... Falta o centroavante. Mas eu passo a ter um detalhe. Qual que é o detalhe, Ciro? Na final da Copa do Brasil contra o São Paulo no Morumbi, eu estava lá no Morumbi. Você olhava para o banco do Flamengo, meu Deus do céu, era uma seleção. Mas tinha um outro cara, chamado Sampaoli. Era uma seleção. Tava no banco. E a coisa não... E o São Paulo foi lá e foi campeão. O Flamengo teve problema. Depois de Pablo Mari e Rodrigo Caio, o Flamengo teve Davi Luiz, o Flamengo teve Léo Pereira, Léo Ortiz, Pablo, trouxe um monte de gente para jogar ali. Fabrício Bruno, e não deu certo. Encaixou agora, não faz muito tempo. E quem que era o cara que fez muita falta no Flamengo quando foi embora? O tal de João Gomes. Por quê? Porque era o cara que marcava. Porque para essa rapaziada jogar, Gerson jogar, Rascaeta jogar, todo mundo jogar, tem que ter um cara ali que, esse cara agora é o Pulgar. O Pulgar dá aula de volante todo jogo. E o Pulgar ficou muito tempo escanteado lá porque não tinha lugar para ele. Agora que ele assumiu a posição... Mas o Jorginho joga nessa função. Não joga de primeiro? Eu acho que não, Rafa. Jorginho não. Primeiro, como a seleção italiana campeã da Eurocopa de 2021. Mas tem 33 anos o Jorginho pelo gasto. 33 anos já. Não vai conseguir fazer a correria que já fez. E com essas informações que o Rafa passou, que já tem tempo que ele não joga, jogou pouco. Ou seja, você vai abrir mão de um Pulgar... E você ainda tem uns meninos lá ainda. O Everton Araújo está lá ainda, né? Tem Everton Araújo, que é um menino que está lá. Eu gosto. É que ele está no Flamengo. Então, no Flamengo, precisa ser o Andrade, precisa ser o Adílio, precisa ser o Tita, precisa ser... Senão, não serve para eles lá. Mas o Everton Araújo é um bom jogador. Agora que encaixou o Pulgar, que faz a correria para todo mundo... Peraí. E manda embora o De La Cruz também, porque, para mim, o De La Cruz já... não vai ter mais lugar. Porque, Na fila do pão ele tá atrás de Jorginho. Eu acho que vai estar. Eu acho que é também isso.
Eu também, mas peraí, eu quero... Vai com o Jorginho chega para jogar no lugar do De La Cruz. Que vamos combinar. O De La Cruz eu acho um grande jogador. A passagem dele no Flamengo é ok. Então você acha que é possível? Abaixo. Eu também acho. Assim como foi a do Davi Luiz. Quem viu esse cara jogar na seleção uruguaia... Eu vou fazer um questionamento. Antes mesmo de e daí joga pro Rafa. Quem viu ele jogar no River Plate, quem viu esse cara em alto nível jogando, que jogava 2, 3 anos atrás, dá pra dizer com toda a segurança que ele tá devendo no Flamengo. Concordo. Não, eu vou fazer uma pergunta pro Rafa. Passa. Se o Rafa me permite isso, né? O que acontece Claro, é o seguinte, mestre. Tem uma mestre, informação... meu, fora seu fã, mestre. Tem uma informação circulando de que o Gerson vai sair do Flamengo depois do Mundial de Clubes com uma proposta estratosférica. Da Arábia? Tem uma informação do GE, né, do Globo Esporte, que é do Zenit novamente interessado no Gerson. É uma proposta modelo gigante. Se isso acontecer, se essa for a realidade pós-mundial, aí o Jorginho... Para mim. O Gerson já recusou uma proposta do futebol russo, não tem tanto tempo assim. O que se sabe do ponto de vista de projeção de carreira dele. Isso é só conjectura, tá? Leitura de cenário, não é necessariamente uma apuração de momento. O que se sabe é que o Gerson, para sair do Flamengo, ele até gostaria se fosse para jogar em uma grande liga da Europa e num time que brigasse por títulos. Quando ele volta da Europa para o Flamengo, ele volta em baixa no mercado global do futebol. E aqui no Flamengo, ele recupera muito da sua imagem dentro do mercado. O mercado da bola começa a ver o Gerson outra vez com bons olhos, como via lá nos tempos idos de 2019 e 2020, quando ele entrou e encaixou naquele meio campo do Flamengo, do Jorge Jesus, que ganhou a Libertadores e também o Campeonato Brasileiro. Então, o desejo do Gerson no primeiro momento, se for para sair, seria uma condição esportiva para ele vantajosa, favorável, porque recentemente ele passou por um reajuste, né? Um reordenamento contratual que foi muito vantajoso. Então, não sei, né? E outra coisa, gente, jogador de mercado joga onde quer. Não estou dizendo que ele não vai para a Rússia, tá? Ele pode cismar de ir. Mas, num primeiro momento, o que se sabe de leitura de cenário é que o Gerson só sai do Flamengo se for algo muito vantajoso esportivamente. Porque, financeiramente, o que o Flamengo já dá para ele é bem suficiente. O Gerson já tem 28 anos, hein? Novinho. Para a Europa, para um time que joga para ser campeão, não é tão fácil assim. E uma coisa que pode pesar para ele é a questão na seleção, né? Porque ele viu o Luiz Henrique, que estava crescendo na seleção, sumiu. Aliás, vou dizer para você, o Luiz Henrique, Dom Cardo vai observar isso e vai trazê-lo para jogar um pouquinho mais pela direita do que pela esquerda nesse próximo jogo contra o Paraguai, porque ele pode fazer essas, hoje a nomenclatura certa é associações. Não vai jogar com 2 volantes? Não vai, você acha que não vai com 2 volantes? Acho que ele vai jogar com 2 volantes, mas um volante de saída com o Gerson, um volante fixo e um volante de saída e um meia. Faz um 4-1, 2-3, entendeu? A minha visão, eu acho que assim, e o Gerson vindo para a direita, né? Eu acho que dá para fazer... O Estevão ou o Antony vão sorrir, porque aproxima, recebe, toca, recebe. Sabe que eu lembro disso, Silas? Eu sempre falo isso para você. Eu tive o privilégio de ver grandes treinadores trabalhando em campo, né? Cilinho, Tele Santana, Vanderlei Luxemburgo, Elba de Padua Lima, eu posso enumerar Zagallo, eu posso enumerar todos aqueles que eu vi treinando times e seleções. O Cilinho, ele tinha uma jogada com o lateral, o ponta e o meia de cada lado, ou era o Silas pela direita, ou era o Pita pela esquerda, que era uma triangulação. E toda hora o Miller entrava sozinho, fechava assim e o Miller saía na cara do gol. Estou errado ou estou certo? É isso. Não era isso que vocês faziam no treino de São Paulo? Porque hoje é difícil você ver uma associação, uma triangulação entre os jogadores. Ontem a seleção brasileira foi paupérrima nesse assunto, não teve nenhuma triangulação. E o Gerson é o jogador perfeito para jogar do lado direito para fazer essa assistência, colaboração com os caras que jogam ali. Então eu estou dizendo isso porque a gente vê outras vertentes no Gerson, não só o trabalho de marcação, não só o trabalho de força que ele fez ontem pela seleção brasileira. Ontem ele trabalhou mais com a força física do que com a capacidade intelectual que ele tem para jogar bola. Quem pensa que jogador de futebol joga com os pés está errado, joga com a cabeça. Então o Gerson tem mais cabeça para jogar do que jogou ontem. Né? Então eu imagino que... Por isso que eu acho que ele na minha opinião, se eu sou dirigente do Flamengo, eu não me desfaço do Gerson. 28 anos, onde é que você vai arrumar outro? Mas o Jorginho está chegando, não é o Gerson. Também acho que não. Não é o Gerson.
Não, eu também não. Agora, não acho que a discussão é essa. O De La Cruz está devendo? Também acho. Se machucou muito? Também acho. E nem falamos muito. Em Alcaraz e Arturo Vidal, hein? Que vieram também para jogar no meio campo ali, também não resolveram nada. Deixa eu perguntar, ô Vini, no Switcher tem algum rubro-negro? Se tiver, é titular ou é banco? Jorginho? Titular absoluto, diz o nosso Switcher. Então, eu não tô aqui para... É só a minha opinião. Boa, Switcher. Vocês podem ter opiniões diferentes da minha. Não é... É o Ricardo Santiago. Aí, Ricardinho. Ricardinho, gente boa, rapaz. Aqui, ó, vou falar pra vocês. É só a minha opinião. Mas tem uma coisa que a gente tem que exercer, que é a democracia. Eu posso não concordar com a sua opinião, mas eu vou defender o seu direito de falar. Que beleza. Eu também, Pascoal. Por exemplo, eu não concordo com o incomparável. Embora a chegada do Jorginho aí, tá vendo? comece a me fazer... Ô Zé, você não falou nada. Uns 2 reais a menos, né, Felipe? É isso. Não, eu não... A confusão era entre Pascoal e Rafa. Não, mas eu não quero te colocar na confusão, eu quero te ouvir. Jorginho, primeiro, bom reforço? Não, eu acho que é um bom reforço. Titular? Ele vai brigar com o De La Cruz. A princípio, eu acho que chega para ser titular. Os primeiros jogos vai ser testado. Ele não vai chegar e vai ficar esperando. Ainda mais no elenco desse. Ele tá vindo de contusão também, né? Vou esperar o De La Cruz e tal. Não, ele vai... Não, mas não tá o De La Cruz. O De La Cruz já tá no banco. Não, eu sei, mas estou dizendo. Mas a princípio, eu acho que é ele. Mas vai tirar o Pulgar? Ou o DM, né? Você acha que sai o Pulgar? Não. Pulgar não. Pulgar e Gerson joga. Tá. Pulgar, porque eles jogam com assim, geralmente joga Pulgar, Gerson e De La Cruz. Sim. Arrascaeta na armação. É um quadrado com um losango com o De La Cruz na frente. O debochado na frente, o Arrascaeta. Certo? E 2 atacantes. O Gerson um ponto, de um lado o Cebolinha, joga o Luiz Araújo Pedro, de um lado, pode escolher, Cebolinha porque do tem outro, tanto Pedro. atacante o time do Flamengo que ele pode escolher quem que vai jogar, Bruno Henrique. Ele tem lá na direita o Luiz Araújo, ele tem lá na direita o Plata, aí ele tem no meio o Pedro, aí ele tem do lado de lá Michael, Cebolinha e Bruno Henrique. Onde é que esse cara vai entrar, gente? Então, mas eu tô dizendo, Plata e Luiz Araújo do outro lado. Então, Plata, Luiz Araújo na direita, Michael, Cebolinha e Bruno Henrique na esquerda. Ou o Bruno Henrique por dentro junto com o Pedro. Arrascaeta aqui, o Pulgar. É onde que ele vai entrar? Tá. Só tem um lugar. De La Cruz. Onde vai entrar onde? Que é no lugar ele só tem uma posição para jogar, que é no lugar do De La Cruz. Que eu concordo com o Rafa quando ele disse que o De La Cruz está devendo. Aquele jogador... do River? Do River apareceu em poucos momentos. É isso, eu nem me lembro. O do River eu não me lembro. Jogo só que eu vi ele executar aquele mesmo padrão. Raríssimos momentos. Raríssimos. Então, eu espero que ele possa, com a chegada do Jorginho, que ele possa render mais. Eu não sei também se ele fica depois do Mundial de Clubes, que a mulher dele diz que ele sente saudade de Buenos Aires, sente saudade do River. Sei lá se fica, se não fica. A gente... Nação, a mídia discutindo aí, né, a chegada de Jorginho, se ele chega para ser titular, se chega para compor o elenco, né? Para mim, chega para disputar posições ali, né? Pulgar, De La Cruz e Jorginho, né? Esses caras aí vão disputar 2 posições, né? E, pessoal, temos que ser realistas, né? De La Cruz realmente deixa a desejar no Flamengo, né? Principalmente quando se fala naquele futebol que ele encantou, né? Os dirigentes do Flamengo. O Flamengo foi lá, pagou a multa. Então, não sei se é adaptação, se ele não se adaptou, se é o futebol brasileiro que é muito puxado, né? Mas aí, nesse ano eu acho que até que ele jogou bem algumas partidas, né? Vem mostrando evolução, inclusive a gente fez alguns elogios. Eu acho que tem vaga para tudinho. Tem vaga para todos os volantes, né? Principalmente quando se fala de calendário do futebol brasileiro, né? Você vai poder ali botar um exemplo. Num jogo você bota Jorginho e Pulgar. No outro você bota Alan e De La Cruz. Então não tem muito o que discutir, pessoal. Acho que futebol brasileiro que se joga quarta e domingo precisa rodar o elenco, né? Eu acho que só quem ganha e quem tá sorrindo com isso é o treinador Felipe Luiz, né? É porque ele ganhou mais um reforço, né? E o Flamengo ainda tá atrás de outro reforço, né? Eu acho que o Flamengo não vai perder jogador, o Flamengo não vai vacilar, não vai deixar escapar nenhum jogador nessa temporada. É até o final do ano, claro. Tem um jogador ali que o Flamengo pode negociar, que é o Wesley, né? Não é de agora.
Faz tempo que todo mundo sabe que o Flamengo pode negociar o Wesley. Então, sem sombra de dúvida, o Flamengo pode perder o Wesley. Só que no seu elenco tem Varela, que é muito bom jogador, inclusive nos últimos jogos, jogou mais que o Wesley. Tem Danilo, que joga lateral direito. E o Flamengo ainda pode ir no mercado contratar um lateral direito, né? Então, pessoal, quando você vai analisar o elenco do Flamengo, sem sombra de dúvida, é outro patamar. É outro patamar. Eu acho que esses caras tiver entrosado, não tiver problema de lesões, tiver jogo quarta e domingo, revezando o elenco, acho que o Flamengo é favorito nas 3 competições. Apesar de Rodolfo Landim, de Felipe Luiz, de Boto, né? Vinha público e dizer que a prioridade é Brasileirão. Claro, a torcida não concorda com isso, né? A torcida quer primeiro a Libertadores para depois Brasileirão, né? Ok, a Copa do Brasil o Flamengo ganhou ano passado, pode deixar de lado. Já ganhou, né? Ganhou o ano passado, é uma conquista recente, mas Libertadores e Brasileirão acho que tem que ser o foco, né? Quando voltar do Mundial, que eu espero que o Flamengo não passe vergonha, né? Muita discussão aí sobre esse Mundial de Clubes. Eu acho que o Flamengo não vai passar vergonha. Vai se classificar para as oitavas, né? Passou das oitavas, passou da fase de grupo. O que vier é saldo, né? Mas é isso. Jorginho chega com status de estrela. É um jogador conhecido mundialmente. Vai ser estrela no Mundial de Clubes, né? É um jogador que fez sua carreira toda na Europa. Chelsea, Napoli, Arsenal, entre outros clubes. É um jogador brasileiro naturalizado italiano que em 2021 foi escolhido o terceiro melhor jogador na Bola de Ouro, né? Então, pessoal, não tem como fugir ou querer esconder que é um grande jogador. Claro, a mídia às vezes com o pé no freio, torcedor flamenguista é um sorriso de ponta a ponta, como o Pascoal faz aí, mas tem que dar tempo ao tempo, né? Tem que ver as condições de jogo dele, né? Eu não sei como é que tá as condições, se ele tá apto já a jogar. Ele tinha sofrido um problemazinho de lesão, estava afastado, não estava jogando, não jogou os últimos jogos, né? Mas nada grave, né? Eu acho que foi só uma pancada ali, deu um jeito na coluna. Pelo que a gente viu, ele gostou do Flamengo, o ambiente, ele já se adaptou ali ao clima, né? Claro, é um brasileiro que está fora do país, né? Tá voltando para o seu país. E sem sombra de dúvida, para dar alegria à nação e trazer muitos títulos, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Mengão Malvadão e até a próxima, pessoal.